Bom dia a todos. Olha, se eu dormir em pé aqui hoje, se alguém corre aqui, não deixa eu cair não. Eu penso que é que dá para cansaço acampamento. Ontem a turma organizou uma festa lá e eu nem fui nessa festa. Eu estava tão cansado que eu apaguei. Deitei na boquinha, apaguei. Aí estava sentado ali no momento do louvor e falou assim: toda hora me dá pouco. Se eu dormir aqui, alguém me socorre, deixa eu cair não. Muito bom. Que bênção hoje a gente poder estar aqui, enquanto muitos estão aí pela folia aí fora, o mundo, com uma alegria passageira. Nós estamos aqui louvando ao Senhor, declarando que Ele é o nosso Deus, declarando que Ele é o nosso Senhor, que Ele quem nos abençoa, quem nos sustenta. Eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia, primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17. Primeira Reis 17. Nós vamos fazer a leitura só do versículo de número 8 e 9. Depois você mantém sua Bíblia aberta. A gente vai comentar aqui até o versículo número 24, mas a leitura só o versículo 8 e 9 por enquanto. Diz assim: então lhe enviou a palavra do Senhor, dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Amém. O Senhor está falando aqui com o profeta Elias. Vamos orar. Pai amado, nós louvamos o teu nome por esse dia que o Senhor nos concede. Pedimos que o Senhor fale no nosso coração, possamos aprender do Senhor, colocar em prática na nossa vida, e assim, ó Deus, podemos viver para a glória do teu nome. Muito obrigado, Deus, pela tua palavra. Louvamos, ó Deus, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Ok, Deus está falando aqui com o profeta Elias. E eu gosto de dizer assim que o profeta Elias é o homem do tempo. Porque um dia Elias estava conversando discutindo com Acabe a respeito de Deus. Acabe, o rei de Israel, um dos piores reis que Israel já teve. E então Elias está ali discutindo com Acabe, e na discussão Elias vira para Acabe e diz assim: tá bom, então a partir de hoje vai parar de chover. E irmãos, interessante que durante 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra de Israel. A seca dominava tudo. Dominando aquela região, era só seca e morte. A nossa região aqui chove muito, né? Esses últimos tempos tem chovido muito, tem chovido bastante. Eu ouvi alguém falando assim: a chuva está durando um pouquinho mais, que não era para ter parado. Eu falei: não era para ter parado, coisa que não, deixa chover, não tem problema de chover, não, pode deixar chover. Mas então é o seguinte: lá de Israel estava esse tempo de seca. Penso que é 3 anos e 6 meses sem chuva. Pensa aí. Imagina se eu gosto de chegar aqui e olhar pela janela aqui do florestal, que a gente vê aquela mata bonita ali, né? Agora, 3 anos e 6 meses sem chuva, como que ficaria? Era a situação de Israel. O que estava reinando ali, irmãos, era a fome, a seca e a fome em todos os lugares. Só que o detalhe é o seguinte: o profeta falou isso. Deus agiu segundo aquilo que o profeta falou, pela vontade dele. Mas só que o profeta também foi atingido. Elias também não tinha muito tempo. Elias também estava lá em Israel, e Israel estava tudo seco, não tinha comida, e Elias também estava lá. E estava sofrendo as consequências também da seca. Então Deus manda Elias ir para um lugar onde havia uma torrente, um riozinho pequenininho lá, se chamava o lugar Querite. Deus diz para ele: você vai para lá, fica lá nessa torrente Querite, lá você vai encontrar água. E Elias então fica por ali, e tinha água para ele beber à vontade, por enquanto. E Deus alimentava Elias, enviando
comentaristas dizem que o porco que é citado ali no livro de Elias, na verdade, é o urubu. Os comentaristas estão comentando aí, é o urubu. Aí eu fico imaginando, não sei se você já viu aquele desenho que tem aqueles urubu, eu fico imaginando um trem daquele. Falei, trem, eu estou usando aí um bichinho. O bichinho deve estar aqui, trem. Aí eu fico imaginando um daquele. Agora, pensa aí. Pensa na sua mente, faz uma ideia na sua mente. Você está em um lugar, Deus vai mandar comida para você, para você, vou mandar uma comida aí para você. Aí você olha lá e vê um pássaro voando, lá de longe, você não está sabendo o que é. Aí vai chegar mais perto. Aí quando ele pousa na sua mente, um urubu, é um pouco meio estranho. Não é não? Mas não importa, Deus estava ali alimentando Elias durante aquele tempo da seca. As correntes de Querite ficavam ali perto do Jordão. Só que a seca foi tão intensa, irmão, tão intensa, que um belo dia Elias acorda e cadê a água? Acabou. Secou também. Aí Deus fala para Elias: Elias, você vai para essa cidade aqui então, chamada Sarepta. Lá, Sarepta, irmãos, era uma cidade fenícia, perto de Sidom. Sidom era a cidade aonde Jezabel nasceu. Com quem era que Elias tinha um problema? Com Acabe, rei de Israel, e a esposa de Acabe era Jezabel. E Sidom era a cidade onde Jezabel nasceu, onde o pai de Jezabel reinava. Agora imagine aí, Deus manda Elias ir lá para a terra do inimigo, próximo à terra do inimigo. Elias estava fugindo de Jezabel. Jezabel queria matar Elias, queria cortar a cabeça de Elias fora. E Deus então vai esconder Elias aonde? Na terra do inimigo. Vai lá para Sarepta. E lá eu vou preparar. Aí Deus falou para Elias. Eu achei engraçado isso aqui. Deus falou para Elias assim: Elias, vai para lá, para a terra do inimigo, que eu vou preparar uma viúva para te sustentar. A viúva vai te dar comida lá. Vai ficar tranquilo. E Elias então vai, obedece a Deus, ele vai lá para aquela terra. Mas irmão, só que quando Elias chega lá, a cena que ele vê, ele chega no lugar e ele encontra a viúva, como Deus disse que ele iria encontrar a viúva. Ele encontra a viúva. Só que essa viúva estava catando uns pedacinhos de pau para fazer um fogo, para fazer uma comidinha para ela e para o filho. Ela era mãe de viúva, mãe de um filho. Né? Então Elias chega lá naquele lugar e encontra isso aí. Eu fico imaginando hoje, se fosse a gente hoje. Fala a verdade, Elias é muito feio, é muito feio. Aí pensa nós hoje, o que a gente. Apesar de Tiago depois vai comparar, Elias ser bom igual a nós. Mas pensa o que a gente faria hoje? O Senhor só está brincando comigo. Primeiro, eu profetizo assim, que eu também estou sofrendo. Segundo, o Senhor manda lá para a corrente de Elias e corrente secou e manda urubu que eu vim trazer comida para mim. Depois manda vir para cá, para a terra do inimigo. Tem uma viúva que vai dizer: eu pensei que eu ia encontrar uma mulher rica aqui, é possível um negócio desse. Agora chega a mulher, não tem ninguém para ela, como é que ela vai dar comida para mim? Mas Elias estava ali, irmãos, ele se depara com aquela viúva. Eu fico imaginando assim, a viúva está lá baixada, catando de graveto. Quando ela levanta, Elias está na frente dela, Aí qual que é a palavra de Elias para essa mulher aqui? Elias pede isso para ela: traz um pouco de água para mim. E ela foi lá buscar água. Ela foi buscar água. Só que quando ela vai para buscar água, o que Elias falou? É só água não. Peraí. Terminei de fazer meu pedido, não. Se você for numa pizzaria e faz um pedido, você não termina nem de falar, o garçom vai para a pizzaria. Não, vem cá, peraí. E aí Elias vira para ele e fala: não é só água não. Você vai trazer água e um bocado de pão. Traz água e um bocado de pão que é para eu comer. Aí, irmãos, então foi preciso a mulher dar uma resposta para Elias. E é com essa resposta dessa mulher aqui é que eu quero meditar com os irmãos hoje aqui sobre a fé. Nós vamos aprender aqui alguns princípios a respeito da fé, olhando aqui para a história dessa mulher. A fé que essa mulher teve. Porque quando ela vem falar com Elias, como que estava a situação dela? Veja aí, acompanhe na sua Bíblia aí, versículo número 12. Ela diz assim: então, em primeiro lugar, nós vamos pensar aqui no seguinte: a fé nos leva a obedecer e a trabalhar. Presta atenção. A fé nos leva a obedecer e a trabalhar. Não é só obediência, é obedecer e trabalhar. Veja aí, versículo número 12. Ora,
e eu vou fazer um pouquinho de comida, vou preparar ali um restinho de comida que eu tenho, porque eu só tenho um pouquinho de farinha na botija e um pouco de mel, farinha na panela e mel na botija, e eu vou preparar então um alimento ali para eu e meu filho comermos, e só que aí acabou, a partir de amanhã não tem mais, nós morreremos, é o que a gente tem aqui em mãos. Então como é que eu vou preparar comida para vocês? Agora, quando Elias pediu água para ela não murmurou. O que ela fez? Ela foi para buscar água. Mas aí quando Elias fala mais alguma coisa, então, aí ela foi preciso dizer qual que era a situação dela. Agora, preste atenção na resposta de Elias, versículo número 13. O que foi que Elias disse para ela? Não temas. Vamos ler juntos? Vamos lá? Vamos ler juntos? Não temas. Vai, faz o que disseste, mas primeiro fazeria para mim um bolo pequeno e traz-o aqui. Depois, então qual foi a atitude dessa mulher? Ela não mudou, ela não duvidou, ela simplesmente obedeceu aquilo que Elias estava dizendo. Nem quando ela disse para Elias qual que era a situação dela, ela não estava murmurando. Ela só deu uma resposta a ele. Ele disse: traz um pouco de água para mim. Ela foi pegar água. Ele disse: epa, traz também um prato de bolo. Pão, ele traz um pão aí na sua mão, que eu quero comer. E aí então ela diz: olha, a minha situação é essa. Eu só tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Estou pegando esses cavalos aqui, vou fazer uma comidinha e a partir de amanhã eu não sei mais, acabou. Eu não sei o que vai acontecer. Nós nos lembramos aqui que essa mulher aqui era de que terra? Sarepta, de Sidom, adoradores de Baal. Quem é que ela servia? Baal. Baal é considerado como quem? O Deus da chuva. No entanto, 3 anos e 6 meses sem chuva, estava tudo seco. Qual era a expectativa que essa mulher tinha no próprio Deus dela? Nenhuma expectativa. O Deus que ela servia não estava resolvendo o problema. Então o que ela esperava de fato era o quê? A morte. Só isso era o que ela esperava. Nós vamos fazer a comida hoje, vamos comer, e daí para frente não sei mais o que vai ser. Eu creio que ela não tinha mais nem condição de pedir nada a Baal. Talvez ela tivesse pedido muita coisa e nada tinha acontecido. E agora então a única expectativa dela aqui agora era a morte. Mas ela foi, obedeceu a palavra de Elias e ela foi. Ela não falou assim: ó, não, Elias, vamos combinar um negócio aqui. Eu vou. Agora, se quando eu começar a tirar a farinha da panela, a panela começar a encher de novo, aí eu faço com você. Se não, lá na Bahia a gente tem um ditado assim: ó, farinha pouca e o pirão primeiro. Sabe que Bahia gosta de farinha, né? Então o ditado era esse: farinha pouca e o pirão primeiro. Se sobrar, aí você come. Ela poderia ter feito a mesma coisa com Elias. Ó, se sobrar, Elias, aí sim, aí você come e sobrar, mas por enquanto eu e meu filho primeiro. Mas não, irmãos, ela fez segundo a palavra de Elias. Ela creu. Essa mulher foi despertada à fé. Talvez a fé dela no Deus dela estava lá embaixo, porque ele já não resolvia mais nada para ela. Talvez nunca tinha resolvido, na verdade, essa. Mas ela acreditava que sim. Quando chovia, eles acreditavam que Baal estava mandando a chuva. Porém, agora 3 anos, 6 meses sem chuva nenhuma, pedindo um socorro a Baal não fazia nada. Então a fé dela estava lá, no nível mais baixo. E agora Elias chega e dá essa palavra para ela, ela é despertada para a fé. Mas a fé que crê e trabalha, porque ela foi fazer segundo a palavra de Elias. Agora veja aí, versículo 14. O que levou essa mulher a crer e obedecer a Elias? Com certeza foi a fé, porque ela creu naquilo que Elias disse. E o que Elias disse? Está no versículo 14. Elias diz assim: ó, porque assim diz quem? Baal, né? O Senhor. E foi mais Baal que estava dizendo. Por isso que eu estou falando aqui que essa mulher foi despertada à fé. E a fé que ela tinha em Baal morreu. Mas agora ela é despertada na fé do Senhor, o Deus de Elias. E agora veja bem, ela diz assim: ó, Elias diz para ela, porque assim diz o Senhor,
não se acabará. Dá para fazer uma poesia, né? Ó. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da sua panela não acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Irmãos, versículos 15 e 16, acompanhem. Eu não vou ler o 15, mas vai lendo aí de família, vai acompanhando aí. A confiança na palavra de Elias revelou confiança no Deus de Elias. A confiança que ela teve aqui na palavra de Elias revelou confiança no Deus de Elias. Por quê? Porque ela obedeceu, ela creu e ela obedeceu. Ela foi, preparou a comida, levou para Elias, Elias comeu, e a partir daí então é que o milagre aconteceu. A partir do momento que ela obedeceu e a partir do momento que ela agiu, o milagre aconteceu na vida dela. Então, por isso que nós estamos pensando aqui sobre essa questão da fé. Fé não é só obediência, fé é também ação. Fé não é só você acreditar, é você acreditar e trabalhar. Talvez a fé dela já não tivesse mais dando força a ela, mas agora ela é despertada aqui na fé do Elias, na fé do Deus de Elias. A sua fé foi demonstrada aqui em obediência e trabalho. Foi lá, trabalhou, preparou o bolo, preparou a comida, trouxe para Elias. Esse episódio aqui, por exemplo, nos faz lembrar de Noé. Quem se lembra aí do episódio de Noé? Da história de Noé, né? Noé era o quê? Agricultor. Aí Deus chama Noé e fala assim: Noé, eu vou derramar um dilúvio sobre a terra, água, vai ser uma chuva, um aguaceiro que vai inundar a terra inteira. Já está difícil de acreditar, não? Pensa bem. Mas Noé acreditou. Aí Deus fala: não é só isso não, Noé, tem mais, você vai fazer um barco, assim. Noé não sabia nem o que era barco, ele era agricultor. Aí vai Noé construir o barco, a arca. Noé creu na palavra de Deus no dilúvio, creu quando Deus mandou ele fazer o barco e começou a fazer o quê? Trabalhar. Fazer o barco é o quê? Trabalhar. Noé podia ter ficado de braço cruzado, não aceitado. Como é que é? Vai ter um carpinteiro aí dentro, vai ter alguma coisa, como é que vai fazer? Não, quando Deus falou com ele: Noé, vai ter uma chuva, vai inundar toda a terra, construa um barco. Noé começou a trabalhar. Fé e ação. Aí depois que Noé construiu o barco, quanto tempo levou para chover? 120 anos. Fizemos 120 anos depois do barco pronto. E o que Noé fez? Sentou, pegou a cascadeira que tem hoje, né? Sentou lá, cruzou as pernas, tomando água de coco, se fosse na Bahia, tomando água de coco lá, e esperando chover? Não. Noé continuou trabalhando. Noé continuou pregando para todos os moradores ali em volta dele: olha, Deus vai fazer isso, Deus disse que vai fazer assim. Noé, por que você construiu esse barco aí? Não, porque Deus falou que vai fazer. E o povo zombou de Noé. Quanto tempo tem que Deus falou que vai fazer isso, Noé? Tem que ser pouco? E Noé continuou trabalhando, continuou insistindo, continuou pregando. Irmãos, essa é a fé que nós precisamos na nossa vida. A nossa fé não é essa fé só de obediência, tem que um culto que a gente vai, tem que fazer isso, a gente faz. Não, essa fé é assim, operante. Aquilo que a palavra diz que tem que fazer, a gente pratica. Não é aquela fé que a gente obedece só pensando assim: não, Deus vai me abençoar. Não, é aquela fé que obedece a gente abençoando os outros. O que a mulher fez? Ela abençoou a vida de Elias. Primeiro ela foi lá e fez o bolo para ele e levou. E a partir daí então, o Deus vai nos mostrar o quê? Que o milagre aconteceu na vida dele. Irmãos, o texto nos mostra aqui que Deus preparou essa mulher aqui para abençoar a vida dele. O profeta. Deus disse para ele: olha, eu vou preparar uma viúva que vai te alimentar. Todos os comentaristas falam isso. Deus preparou a viúva para abençoar a vida de Elias. Deus preparou a viúva para alimentar Elias durante aquele tempo da fome e da seca. Só que eu fiquei pensando em uma coisa que eu não vi comentarista nenhum dizendo. E a mulher? Deus preparou Elias
Deus diz lá na Elias: eu vou abençoar a vida daquela mulher através da sua vida. Perceberam o que é a questão da fé? Tanto para aquela mulher como para Elias, não era obedecer pensando na bênção só para ele, mas era obedecer para abençoar a vida da mulher. Porque se Elias não tivesse ido, se Elias tivesse duvidado, não, Senhor, negócio de viúva, não, vamos para outro lugar, vamos para outro lugar, a mulher teria morrido. Mas Deus preparou a vida de Elias também para ir lá, para abençoar a vida daquela mulher. Porque quando Elias chega, desperta aquela mulher a fé, e ela obedece e trabalha, o que Deus faz? Uma reviravolta na vida dela. E diz a palavra que durante muito tempo, Elias, ela e o seu filho comeram da farinha que brotava na família. O milagre aconteceu a partir do momento que ela creu e passou a trabalhar. Olha, irmãos, que a nossa fé seja essa fé, uma fé de ação, assim como foi lá na vida de Elias, assim como foi na vida dessa mulher, ou assim como foi na vida de Noé, ou de muitos outros personagens da Bíblia. Crer, obedecer e agir. Então que a nossa fé também seja assim. Enquanto nós esperamos o cumprimento da promessa de Deus sobre a nossa vida, nós estejamos trabalhando, pregando o Evangelho, falando do amor de Deus às outras pessoas, abençoando a vida das outras pessoas. Agora perceba que no momento que aquela mulher abençoou a vida de Elias, a vida dela foi abençoada. Esse é o caminho da bênção, é você abençoar os outros. E enquanto você abençoa os outros, Deus abençoa a sua vida. Mas ainda, para a gente pensar um pouquinho mais aqui, em segundo lugar, segundo e último, para a gente encerrar aqui, a fé nos ajuda a vencer os problemas. E essa é uma das partes que eu achei mais interessantes na história dessa mulher. A fé nos ajuda a vencer os problemas. Jesus que disse: no mundo tereis prosperidade, alegria, muito dinheiro, um iate. Não é isso não? Não é assim, né? Teologia da prosperidade hoje fala isso, né? Para atrair multidões. Jesus fala: no mundo tereis. E por isso vocês devem estar desanimados? Não? E é o quê? Tende bom ânimo. Nós enfrentamos os problemas, nós enfrentamos as dificuldades. Pensa que essa mulher que foi só abençoada, ela não enfrentou. Primeiro ela já estava cheia de problemas. Não era um só não. Ela tinha muitos problemas. E esperava a morte. Agora, vem Elias, conversa com ela, ela obedece, ela crê, ela é despertada a fé no Deus de Israel. Deus opera um grande milagre na vida dela e na sequência, um grande problema. Preste atenção aí no texto, versículo 17. Depois disso, embora é escrito aqui, é interessante ser escrito dessa forma. Depois disso o quê? De tudo isso que a gente está falando aqui que aconteceu na vida dessa mulher. Depois disso, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou, tanto que ele morreu. O menino morreu. O menino morreu. Como que estava a cabeça dessa mulher agora? Meu Deus, o que o senhor fez? Meu filho morreu, eu achei que ele ia ser minha esperança. Irmãos, Deus às vezes tira a vaquinha. Já viu a história da vaquinha? Deus às vezes tira a vaquinha. É, ué. Eu ouvi essa história uma vez, achei muito interessante. Uma família pobre só tinha uma vaquinha, passando necessidade, sofrendo. Aí chega um sábio lá na casa deles. E aí, o sábio, eles comentaram como é que faz para a gente poder crescer, para a gente poder desenvolver, como é que faz e tal. A gente só tem essa vaquinha, todo dia só o leite da vaquinha que ajuda. Sabe, falou: vou resolver o problema de vocês amanhã cedo. Acordou de manhã cedo, pegou a vaquinha, carregou a vaquinha. Essa acordada está desesperada. O que vão fazer? O que vão fazer? Vamos trabalhar. Resolveu o problema. Então pense aqui agora, a mulher começa a depositar confiança. Agora nós temos aqui, meu filho está ficando saudável, vai crescer, vai trabalhar. É ele que agora vai manter a família. Deus está dizendo: não, sou eu. Assim como eu fiz lá, papai, eu vou fazer da agora para frente. Aí o filho da mulher morre. Só que a primeira
primeira atitude dessa mulher que foi o quê? Murmurar, reclamar, então ela procurou Elias. Ela foi procurar Elias. E aí ela chega para Elias, para o profeta Elias, e ela fala. Então a primeira coisa, o que significava procurar o profeta naqueles dias? Você queria ouvir a voz de Deus. Porque o profeta falava, ou Deus falava através dos profetas ao povo. Então, isso aqui, em primeiro lugar, o que significa? Ela queria ouvir a voz de Deus. Segundo, qual foi a atitude dela? Não foi uma atitude de ir para reclamar. A culpa é sua, Elias. A culpa é de Deus. Quem fez isso? Lá no início, Adão. A mulher que o Senhor me deu é o Senhor e ela. Não, essa mulher que ela reconheceu que ela era uma pecadora. Veja, versículo 18. Ela fez algumas perguntas ao Elias. Mas olha esse que ele diz, vieste trazer à minha memória a minha iniquidade. Olha para o que essa mulher foi despertada aqui. Eu sou uma pecadora. A minha iniquidade trouxe isso sobre o meu filho. Na verdade, ela não estava jogando a culpa de Elias, nem de Deus. Ela estava dizendo assim: olha, o Deus tão santo que veio aqui através da sua presença, Elias, não pôde continuar aqui com o meu pecado. Eu tive que ser punida. Teve que haver uma punição aqui sobre a minha vida, porque eu sou pecadora. A primeira atitude dela, a segunda atitude dela aqui é de humildade, né? Mas a primeira atitude ela fez o quê? Ela foi demonstrar aqui a sua fé, procurando Elias. Ela falou assim: agora eu conheço o Deus de Israel, então eu preciso conhecer, eu preciso falar com ele, e fala com ele através de mim, do profeta. A fé dela em procurar Elias aqui agradou o Senhor. Você está entendendo o que agradou o Senhor? Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz o quê? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando nós depositamos a nossa confiança no Senhor, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, quando nós cremos de fato que Ele resolve e que Ele é quem age, que tudo é segundo a vontade dEle, isso agrada a Deus. Essa mulher aqui, em confiança, o que ela faz? Ela vai procurar Elias. E aí ela diz: olha, eu reconheço como pecadoras, a minha iniquidade está sendo demonstrada aqui. Qual foi a resposta de Elias para ela? Elias não colocou a mão na cabeça dela, falou: perdoados estão os seus pecados. Não, Elias pega o menino, sopra o menino. Alguns comentaristas dizem que era no terraço, outros era o quarto onde Elias dormia ali. E Elias deita o menino na cama, clama ao Senhor. Depois ele sente 3 vezes o corpo dele sobre o corpo do menino. Uma atitude simbólica. Eu gostei que o comentarista Luiz ele fala assim: 3 vezes Elias estendeu o corpo dele sobre o corpo do menino e o menino ressuscitou. 3 dias Jesus esteve morto e ressuscitou. Isso me emociona. Isso me emociona e ver que a Bíblia ela traz toda a história, envolvendo a história de Jesus com a nossa história. Aquilo que Jesus viveu para nos salvar, para nos abençoar, está escrito e detalhado em muitas partes da Bíblia. Até na história dessa mulher aqui, do filho dela que faleceu, e agora Elias ora, e o menino é ressuscitado. Elias pega o menino, traz para sua mãe e fala, entrega para ela. E fala assim: está aqui o seu filho. Devolve o filho dela vivo. Deus ouviu o clamor de Elias, Deus ouviu o clamor daquela mulher. Deus enviou aquela mulher para abençoar a vida de Elias, e Deus enviou a vida de Elias para abençoar a vida daquela mulher. Deus tem que enviar. O que você precisa descobrir: para quem Deus tem que enviar? Qual é a vida que Deus quer abençoar através da sua vida, irmãos? Que a nossa fé seja uma fé de atitude, de humildade, de confiança no Senhor, de maneira que os nossos problemas, quando enfrentarmos problemas, a primeira coisa que a gente faça é isso: ao invés de murmurar, é procurar ouvir o Senhor. Senhor, o que o Senhor tem a dizer sobre isso? O que o Senhor quer me mostrar através dessa dificuldade, desse problema? Que a nossa fé, irmão, seja verdadeira, ao ponto de agradar ao Senhor, como diz aqui o autor de Hebreus. Que a nossa fé agrade ao Senhor, que a nossa fé seja para que o Senhor seja glorificado através da nossa vida, através do nosso testemunho. E que possamos aprender cada vez mais com a palavra do Senhor em histórias como essas aqui. Uma
viúva simples, pobre, talvez naquele dia ali, desesperada, sem saber o que fazer, mas que teve um encontro com o profeta de Deus, foi despertada a essa fé, creu, trabalhou, confiou no Senhor, reconheceu o seu estado de pecado, se colocou na presença do Senhor, e Deus então agiu e fez um grande milagre na vida dela. Que seja assim na nossa vida também. Que o Senhor continue nos abençoando, nos fortalecendo, enchendo o nosso coração da alegria dele e nos usando como instrumentos nas mãos dele, para que muitas vidas sejam abençoadas. Amém? Feche seus olhos, coloque diante do Senhor. Pai amado, nós nos colocamos aqui diante do Senhor mais uma vez, reconhecendo que somos muitas vezes fracos na fé, reconhecendo a Deus que muitas vezes os nossos olhos não conseguem contemplar a grandeza do Senhor e aquilo que o Senhor está fazendo, a nossa mente limitada não consegue entender. Nós nos colocamos aqui, ó Deus, diante do Senhor nessa manhã, certos de podermos contar com a misericórdia do Senhor sobre a nossa vida, certos, ó Deus, de que a palavra do Senhor foi escrita para testemunhar a respeito do Senhor, para glorificar o Teu nome, mas para nos ensinar também, ó Deus, como que nós devemos viver a nossa vida cristã. E o exemplo dessa mulher aqui hoje, Senhor, relatado na Tua palavra, é um exemplo de fé, é um exemplo de confiança no Senhor e um exemplo de disposição para trabalhar na obra do Senhor. Que assim seja conosco, ó Deus. O Espírito Santo do Senhor esteja nos dando essa capacitação, ó Pai, de fato crermos no Senhor de maneira que agrade ao Senhor. O Espírito Santo esteja nos capacitando, ó Deus, a trabalharmos na Tua seara. A Tua palavra ensina que a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Nós clamamos por mais trabalhadores, mas nós pedimos também pelo despertamento, Senhor. Despertamento de nós mesmos. A Tua palavra também nos ensina que aquele que tem posto a mão na arada não pode olhar para trás. Que esses sejamos nós, ó Deus, e estejamos assim, firmes na fé, trabalhando na seara do Senhor. Pai, que sejamos instrumentos das Tuas mãos, aonde muitos possam ser abençoados através da nossa vida, aonde muitos possam conhecer ao Senhor através da nossa vida, e aonde muitos, ó Deus, possam render glórias ao Teu nome. O Senhor nos usando como instrumentos, ó Deus, para que a palavra do Senhor chegue até eles. Muito obrigado por essa igreja plantada aqui neste lugar. Pai, que essa igreja venha florescer, que essa igreja venha crescer, que o nome do Senhor seja glorificado aqui, ó Deus, através dessa igreja, e assim o Senhor esteja abençoando. Assim como o Senhor fez, ó Deus, um milagre na vida daquela mulher, assim como o Senhor fez um grande milagre ressuscitando o filho dela, e para nós a morte é algo que é impossível de resolver, mas o Senhor é o Deus do impossível. Então, Pai, que diante dos nossos problemas, das nossas dificuldades, que muitas vezes parecem insolúveis, que o Senhor, na Tua misericórdia, na Tua bondade, nos alcance e derrame, ó Deus, o milagre do Senhor sobre a nossa vida. É o que te pedimos, ó Deus, agradecidos em nome do Senhor Jesus. E já apresentamos ao Senhor também, ó Deus, os elementos da ceia, o pão, o suco de uva. Pedimos que o Senhor os consagre do uso comum para o uso espiritual, e que ao participarmos desta ceia, ó Deus, o Senhor esteja nos revigorando espiritualmente, fortalecendo a nossa fé em Ti, ó Pai, em nome do Senhor Jesus.